Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o vídeo 3 de uma série de 8 vídeos que eu estou fazendo. Quem não assistiu ainda os outros, volte, veja na sequência para entender a mecânica. Quem não me conhece, eu sou Marcelo Mozilli, de Freitas, eu tenho 52 anos, esses latidos do cachorro não estavam no roteiro, e eu sou paulista, estou há 2 anos morando em Curitiba. Eu fiz essa sequência aqui de vídeos para passar a experiência que eu tive no planejamento para atingir o meu ápice de rendimento no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, cargo secretário de diligências, que em vários estados se chama de oficial de promotoria. Então eu quero passar a experiência que eu tive, pode ser que você utilize ou não, tá? E o que eu quero é que você saiba que o método que eu fiz, todo o planejamento, para você de repente adaptar, né, todo esse método à sua necessidade, à sua realidade. Ok? Esse vídeo eu vou relatar a fase de base do estudo, tá? No primeiro vídeo eu comentei sobre alimentação, suplementos, as fases todas que eu passei, os distúrbios de sono, distúrbios de humor, as vitaminas que eu tomei, o meu horário de estudo. O segundo vídeo eu falei sobre a pesquisa que tem que fazer dos professores da banca, pesquisa, a análise da banca, das questões que a banca faz, ou seja, o perfil da banca, separação dos materiais e tudo. E agora eu vou entrar na fase realmente do estudo em si. No vídeo anterior foi a base de preparação, foi a preparação de todo o material, de tudo, para começar realmente agora a entrar na fase de estudo propriamente dito, tá? Que é a fase de base, que foi do dia 2 de setembro até o dia 1º de novembro, que deu 2 meses. Então, consiste em ler a lei seca. Muita gente fala assim, o que é lei seca? É a lei literal, é como encontra, que você baixa lá do site do Planalto, dos órgãos públicos. Você baixa a lei, é aquela lei, chama-se lei seca. Tá? Então, é ler a lei seca e ver os vídeos. E de um modo geral, né, segundo o edital, somente dando preferência, mais ênfase às matérias que a banca gosta mais, que eu falei no vídeo anterior, as preferências dos professores que compõem a banca examinadora, né, e das provas anteriores. Na pesquisa você vai ver a preferência da banca, para não estudar muito uma coisa que dificilmente vai cair. E usando aqui o método rotativo, tá? Agora vamos entrar. No vídeo anterior eu mostrei umas listas que eu separei dos tópicos, dos editais e tal. Agora, como é que eu faço esse estudo? Então, eu vou mostrar aqui, ó, a lista do método rotativo. Eu pego essa lista aqui, tá? E vou aqui, ó, estudando esse, aí depois esse. Então, vamos supor, essa aqui onde está, ó, é LD, mais questões de constitucional e administrativo. LD é a leitura diária. Então, eu dividi os principais artigos da Constituição em vários blocos. Tá? Então, eu peguei do 1 ao 4º, artigo 5º e 6º, 7 a 11, o bloco do artigo que fala sobre o Ministério Público. Então, eu dividi isso e coloquei aqui, ó. Então, eu leio, vamos supor, esse aqui, dos direitos políticos. Isso aqui eu copiei e colei, ó, da Constituição, ó. Dos direitos políticos. Eu leio, que vai do artigo 14. Isso é um exemplo, né, que eu estou dando, mas que eu peguei aleatório aqui. Então, do artigo 14. Primeira coisa que eu faço do dia, eu leio aqui, leitura diária. Leio essa parte, esse bloco da Constituição e faço questões referente a esse bloco. Li isso aqui,
Aí vem pra cá, eu ponho aqui na pastinha, vai aqui, ó, vai aqui pra parte de trás. E aí eu pego no dia seguinte, eu pego o bloco que tá aqui na frente. Então vamos por esse aqui. Artigo da Constituição, do 7 ao 11, 7, 8, 9, 10 e 11. Direito dos trabalhadores urbanos e rurais e tal. Aí no dia seguinte eu leio esse aqui, faço questões, de 10 a 20 questões. Tá? Essa é a primeira atividade do dia. Terminei de ler, ó, vai aqui para trás a fila e volta para cá. O próximo, artigo 37 a 41. E assim eu vou rodando. É a primeira atividade do dia, que é o LD. Tá? Que é essa aqui, ó. LD mais questões, tá? Terminei de ler, isso aí eu começo a fazer isso às 3 horas da manhã. Terminei de ler o bloco da Constituição, 10 a 20 questões. Passo para gramática, ó. Gramática mais que, esse que é questões. Aí passo, esse é o método rotativo. Eu vou fazer, não esse é um rodízio. Eu faço esse, aí depois esse aqui, esses dois aqui que eu coloquei aqui são fixos. Isso todos os dias eu faço, tá? Às 3 horas da manhã acordo, LD mais questões, tá? Aí eu vou para, terminou esse, pulo aqui, gramática mais questões. Terminou, eu vou para esse aqui, interpretação de texto. Interpretação de texto, eu não assistia a aula, nada, eu só fazia questões. Eu lia, eu fazia as questões porque não sei, eu não me adaptei com nenhum professor de interpretação de texto. Tá? Então eu fazia a parte de estudo de interpretação, era só questões. Terminou a interpretação, vinha para cá. Ó, informática, né? Informática. Aí eu vinha aqui, matéria específica do Ministério Público. Aí eu vinha para cá, penal. E aí pá, chegava aqui, até aqui embaixo, bum, voltava aqui em cima. Então, o método rotativo é esse, é um rodízio das matérias. Então, esse é o método rotativo. Agora, eu controlava isso, para controlar, né? Poxa, o que que eu fiz no dia a dia, né? Ah, eu fiz, aí eu botava aqui, ó. Tem uma série de coisas, senão você se perde. As matérias do Ministério Público, se eu dividir em todos os tópicos, deu 25 tópicos. Então, tem que ter um controle legal no papel para você saber. Então, você não vai lembrar o que você estudou. Ainda mais fazendo esse método rotativo, que gira aí 6, 7, 8 matérias por dia. Então, não dá. Aí eu colocava aqui, ó, que nem aqui, ó. Ó, dia 2/11. O horário que eu estudei de madrugada, ó. Ó lá. Pode ver que todo dia, ó, toda madrugada, ó, tem LD mais questões. Madrugada, ó, LD mais questões. Madrugada, ó, LD mais questões. Era a primeira coisa que eu fazia, né? Madrugada, LD, aí, ó, revisão do cronograma. Tá? E aí foi rodando. E aí eu vou controlando isso, porque senão a gente se perde. Tá? Então o método rotativo consiste nisso, é um rodízio. Pula para essa, chegou aqui embaixo, volta aqui em cima. Volta aqui, porque essas duas aqui sempre eu deixei fixo. Todo dia eu fazia a leitura diária, que são aqueles blocos da Constituição, mais questões, e depois gramática, mais questões de gramática, e aí eu entrava nesse método rotativo. E aí meu cronograma da base, esse que eu já mostrei, a lei seca, tá? Então eu fazia a primeira leitura da lei, vou mostrar uma lei seca, vamos pegar uma aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Ó, Lindbe, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu ia grifando tudo, tá? O que está aqui em cor-de-rosa é o importante. Eu ia grifando e ia colocando aqui, ó, que nem esse aqui. Isso aqui cai na prova como repristinação, só que não está escrito aqui, tá? E isso aqui eu peguei aonde? Nas videoaulas. Nas videoaulas que eu assistia, tanto de curso pago que eu assinei, quanto em videoaulas do
do YouTube gratuitas. Aí eu ia colocando isso aqui, ó, essa lei, ó, dava a primeira lida e fazia a primeira, grifava a primeira vez. Lia de novo a segunda vez a lei toda e grifava o que escapou, tá? A partir da terceira leitura da lei seca, eu já começava a colocar as observações, tá? Então, eu colocava aqui, ó, as observações, ó, integração normativa, ó, isso aqui refere-se à integração normativa, e até o ponto que eu acho show, ó, que nem esse aqui, ó, isso aqui, ó, está na Constituição, ó, esse artigo se refere a isso aqui, esse aqui é pro artigo de baixo. Eu ia colocando, e o melhor que tem agora, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, mudou, ó. Não é mais o STF. Aqui, exemplo dessa lei, da LINDB. Não é, ó, mudou, agora é o STJ. Aí eu coloco aqui, ó, ponto alto para pegadinha. A banca vai fazer o quê? De repente, a banca vai colocar, como mudou já faz um tempo, mas quem pega a lei seca, baixa a lei do site lá do Planalto e não assiste uma videoaula, não assiste uma orientação do professor, a banca coloca aqui que é STF. A pessoa, pô, eu vi lá, tá lá na lei, marca lá e dança. Tá? Então tem que ir marcando na lei isso aqui. Esse é o principal, são os pontos altos e pegadinha. Ou seja, pessoal, você tem que pensar como examinador, tá? Eu acho assim, esse é o grande ponto, o ponto alto. É pensar como um examinador. Se você fosse o examinador, muita gente fala assim, o examinador é um FDP, o examinador tem pelo no coração, o examinador não circula sangue nas veias, circula ácido, tal. É a função dele. Ele vai fazer o concurso é para quê? Para que serve o concurso? É para triar os melhores candidatos. Então ele vai querer mesmo ver quem são os melhores candidatos. E isso aí vai querer puxar o tapete daqueles que não se prepararam adequadamente. Tá? Então você tem que pensar como examinador. Para fazer essa marcação, você tem que pensar como examinador. Então você vai lendo a lei, você, diante das questões do perfil da banca, você vê como que o examinador, aquele professor que vai elaborar as questões da banca, como é que é o perfil dele, o que ele pensa, como é que é a estratégia dele que ele faz para derrubar o candidato. Muitos examinadores, de repente, eles tiram uma palavra da letra é a letra da lei, e eles tiram uma palavra. Se a pessoa não está atenta a isso, pronto, dançou, errou a questão. Tá? Então isso você tem que pensar na hora que você vai ler a lei seca, você fala, poxa, isso aqui é um ponto que realmente merece ser grifado aqui em vermelho, em cor de laranja, em cor de rosa, tá? Botar lá atenção, ponto alto de pegadinha, tal, porque esse é um ponto realmente que o examinador, né, para ele fazer essa triagem dos candidatos, esse é um ponto importante que ele pode ser que coloque na prova. Ok? As videoaulas. Eu vou falar primeiro, que eu já falei em outros vídeos, eu sou completamente contra a pirataria. Tá? Ou eu uso cursos pagos, ou o YouTube dos professores, né, ou dos cursos que tem, nossa, centenas, milhares de aulas gratuitas no YouTube, tá? Eu sou completamente contra a pirataria, porque, poxa, quem é que faz com que um candidato consiga uma vaga no serviço público? Quem dá a base todos são os professores. Pô, o professor, ele come, ele tem despesa de celular, de locomoção, a família. Poxa, nada mais justo do que você retribuir monetariamente, comprando o curso, né, para se inscrever num curso, retribuir monetariamente o professor, porque ele que vai te dar a base para você ganhar sua remuneração como servidor público. Então eu acho uma tremenda uma sacanagem. Tá? Eu sou completamente contra pirataria e rateio, completamente contra.
Bom, eu vejo a aula e vou dando um pause e fazendo um resumo, tá? É aqui nas videoaulas é que nascem todos os meus resumos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um resumo, tá? Como eu faço e o que eu coloco aqui na parede, tá? O que eu coloco na parede. Então, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui um resumo de... Tá aqui, ó. Processual civil, ó. Eu vou assistindo a aula e pause, ó lá. Aula 1, ó, folha 1, aula 1. E aí tá aqui, aí eu vou escrevendo, ó. Vou escrevendo tudo, vou dando pause e vou escrevendo. Para depois, na fase específica, reta final, que eu vou falar nos próximos vídeos, eu só uso esses resumos e a lei seca. Ok? Então, isso aqui. Esse aqui é o que eu faço aqui, tá? Na folha de sulfite. E o que eu faço também, que tem que deixar claro, eu vou mostrar para vocês, que tem que ter organização. Olha aqui, ó. Esse aqui são os... Isso aqui são meus materiais, ó. São só resumos, ó. Isso aqui é só resumo. E aí eu vou colocando aqui como tá lá. Direito administrativo, ó. Português, raciocínio lógico. Olha aí. Constitucional, específica do Ministério Público. Olha, ó. Isso aqui são só resumos. Só resumos. E aqui, galera, olha aqui, ó. O que eu ponho aqui no meu quarto, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Mapa mental, ó. Esse é um mapa mental, ó. Esse é, inclusive, um dos melhores mapas mentais que eu fiz, ó. De poder de polícia. Aí vai aqui, ó. Ó, tabela, ó. Uma tabela de administração direta e indireta. Aí aqui embaixo, ó. Isso aí são listas, ó. Atos administrativos. Ó, tudo de ato administrativo. E é assim que eu faço, tá? O resumo na folha de sulfite e os mapas mentais. Lembra no primeiro vídeo que eu falei que precisava ter caneta colorida, marca-texto, durex, paredes lisas para colocar. Então eu tenho aqui todo o meu quarto inteiro é assim. Tá? Onde se eu deito, tem em cima aqui, na coisa prateleira, em cima do meu travesseiro, tem lá um papelzinho. Tem no banheiro, no vaso sanitário, lá no vaso sanitário aqui na minha casa, eu coloquei lá. Eu vou trocando, porque toda vez eu tô lá, eu vejo. Não paro, tem que ser meio bitolado, senão realmente não vai legal. Um grande erro, ó, de muitos concurseiros, eu já vi muita gente falando assim... Eu vou cobrir o material, vou cobrir o edital, né? Café, né? O concurseiro sem café não é concurseiro. Eu vou cobrir o edital. Poxa, eu cobri o edital, tá? Cobri o edital. Muitos eu já escutei. Aí na hora, só que a pessoa, na hora que chega, ele vai assistindo às aulas, que não é uma máquina. Vai assistindo às aulas, e vamos supor, tem 30 aulas uma matéria, um exemplo. Tem 30 aulas uma matéria, às vezes tem muito mais, né? Poxa, eu peguei já cursos aí que eu fiz que tinham mais de 100 aulas, né? 120 aulas. Aí a pessoa vai, hoje eu assisti 5 aulas, assisti 6 tal. Só que na hora que termina, cobri o edital. Eu assisti todas as aulas de todas as matérias do edital. Só que aí na hora que ele vai chegar e vai se fazer um simulado, vai fazer questões, ele não lembra mais aquilo que ele estudou lá na primeira, segunda, terceira aula. Isso é um grande erro dos concurseiros, de chegar e falar assim, eu cobri o edital. Como eu já falei no vídeo anterior, separa a preferência da banca. Tá? No estudo de base, que é esse que a gente está vendo agora nesse vídeo, tudo bem, você vai fazer tudo. Vai ler a lei toda, vai assistir o vídeo todo e vai marcando. Essa fase de base. Só que se você levar essa fase de base até cobrir o edital todo e até a prova, você vai chegar na prova, você não vai lembrar mais o que você estudou lá nas primeiras aulas.
tá? Grande erro. Então, aí que entra o método, esse método rotativo, que eu mostrei. Vai fazendo essa aqui, aí essa matéria, questões. Vai para o outro, questões. E eu faço assim, eu faço de 10 a 20 questões. Questões é o fundamental, tá? Imagina uma coisa, eu sempre faço comparação com o esporte. Você vai participar de um campeonato de natação. Aí você pega e estuda todas as regras da natação, você estuda toda a parte teórica e tal, mas você não cai na piscina para nadar. Você vai se dar mal no campeonato. É a mesma coisa do concurso. Não adianta você cobrir o edital, aí você corre, você vê tudo, todos, e você não faz questões, porque você vai encontrar o quê? Na prova. São questões. Inclusive, esse método rotativo saiu daí. Porque eu cheguei e falei, poxa, eu vou estudar 2 matérias por dia. Eu testei tudo. No primeiro ano de estudo, eu testei tudo. Eu estudar 2 matérias por dia, 3 matérias por dia, 4 matérias por dia, uma matéria só por dia, ia rodando. E o que eu achei melhor foi isso, porque muita gente, que eu contei do método rotativo, falou assim, poxa, mas isso aí é ruim, porque você estuda lá uma parte que eu mais ou menos eu giro assim o método rotativo. É uns 30 a 45 minutos de estudo, lei seca ou videoaula, né? E aí 10 a 20 questões. Muda a matéria. Né? 30 a 45 minutos, mais ou menos, né? 30 a 45 minutos, às vezes dá 50 minutos, às vezes é uma coisa um pouco mais extensa, 1 hora tal. Para de ler ou de assistir a videoaula, anotando o resumo, parou, 10 a 20 questões desse tópico da matéria que você estudou. Aí muita gente já falou, nossa, mas isso aí confunde a cabeça tal. Agora eu pergunto para você, e na hora da prova? Na hora da prova é assim. Na hora da prova a gente vai pegar e passar em 4 horas de prova, mais ou menos do que a maioria das provas, em 4 horas de prova, porra, vai passar os 25 tópicos que eu estudei que tinha no Ministério Público. Então, quer dizer, eu já vou treinando o meu cérebro a fazer isso, a essa mudança rápida de sair de direito constitucional e de repente vai para informática, pô, aí você vai ver gramática, interpretação de texto. Então eu já fui treinando o meu cérebro nesse método rotativo, que é o que eu vou encontrar na prova, ok? Questões fundamental, tá? Fundamental. Eu para esse concurso no Ministério Público, eu fiz um pouco mais de 11 mil questões. Aí pode ser falar assim, porra, 11 mil questões? Não é muito não. Porque, ó, se for colocar, eu fiz 5 meses de preparação. Se você for botar 5 meses, tá? Vai ter uma média de 74 questões por dia. Porque eu fiz, acho que 11.100 e pouco, 120, alguma coisa assim. Vai dar 74 questões por dia. Não é muito. Óbvio que teve um determinado dia que eu não fiz questões, eu fiz 20, 30 questões, mas em compensação, de repente, em outro dia, pô, eu fiz 200 questões. Tá? Que depois, nos outros vídeos, eu vou mostrar para vocês como é que eu mensurei isso aí. Tá? Do meu dia a dia de estudo, porque eu comecei realmente a pegar forte, a mensurar isso, marcação na marcação braba, mesmo, forte, na fase específica, que é a próxima fase. A gente está vendo agora a fase base, que eu vendo uma geral de todas as matérias. Né? E aí um dos pontos mais importantes, que é nas questões, quando se faz as questões, eu ia fazendo as questões e eu ia marcando. Tá? Então vamos supor, eu faço questão e falo, putz, esse tópico aí eu não peguei legal. Como que é mesmo? Eu não lembro direito ou tal. Aí nas questões é que vai sair isso aqui, ó. Os pontos de reforço, ó. A reforçar. Aí, ó. Esse é um dos papeizinhos. Eu fiz vários desses aqui, ó. Tá? Então ia fazendo todas. Li 30, 45 minutos, acabou, 10 a 20 questões. Quando me deparava, nessas 10 a 20 questões, me deparava com algum tópico que eu
balançava, não lembrava, anotava aqui no papel, ó, a reforçar, e aí depois, na próxima vez, do método rotativo, na próxima vez que chegasse nessa matéria, eu ia para reforço desse tópico, tá? Assim eu fiz na fase de base, tá? Que é essa fase que a gente tá vendo agora, ok? E aí eu fiz essa fase de base, deu 2 meses, vendo essa geralzona, fazendo uma geral aqui dessa matéria, né? Esse vídeo mais curto, termino aqui, a fase de base. E agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a segunda fase, que é a fase específica, que foi do dia 2 de novembro até o dia 29 de dezembro. Tá? Que entra a fase específica, que muda bastante a metodologia aqui do estudo, ok? Então, até o próximo vídeo. Foco, força e fé. Tamo junto. Um abraço.